A gente sempre olha para quem a gente é como marca, para quem a empresa é como marca, aquele símbolo que ela quer colocar ali nas pessoas, né? O que ela quer representar na cabeça das pessoas. E lembrando que são pessoas ali por trás. Então, quando a gente está vendendo, a gente vende para uma pessoa. A gente fala de construção de comunidade, é uma pessoa. As marcas fortes são construídas nesse princípio de verdade, de consistência. E quando elas se lembram que tem os números que a gente vê em rede social, em compra, é tudo, a gente tá falando de pessoas, então entender esse mundo para que essa comunicação desses princípios de quem a marca é, do que a marca é, do que ela representa, seja coerente com aquilo que ela tá representando na vida das pessoas. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Me Chama de Marketing. Eu sou a Fernanda Del Giudice e hoje eu tô aqui com a Vanessa. Hoje não, né? Todas as edições seremos nós duas. Exceto quando a gente tiver eventualmente algum convidado, mas enfim, estou aqui com ela, Vanessa. E aí, Van, o que a gente vai falar hoje? Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, nono podcast. Nono, né, Fê? Ai, meu Deus, olha eu de novo confundindo, esquecendo o número. Não, é isso podcast. Aí. Nono podcast. Hoje a gente vai falar sobre construção de marcas. Como as marcas eram construídas no passado, hoje, aqui no presente e no futuro. Como que essas marcas são construídas, as marcas fortes. É sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Exatamente, né? Porque tem alguns elementos que eles se mantêm ao longo do tempo, que são os pilares, ali que fazem parte de uma marca, não importa em qual época que a gente está, mas tem algumas coisas que mudam, principalmente relacionadas aí a como a gente comunica essas marcas e como as pessoas entendem também, né? Porque as pessoas, o público vai mudando ao longo do tempo e aí as marcas precisam aprender. Muda, né? O mundo vai constante evolução, né? A gente sempre fala aqui que se você não está crescendo, não está evoluindo, você está morrendo. Então, essa é a lei da vida, é a lei do universo e as marcas precisam seguir também aí, se elas quiserem, né, se manter aí por anos e anos. E aí, hoje a gente vai falar, né, Van? A gente vai fazer uma análise aqui. O futuro, lógico, é tudo né, de previsões que a gente não sabe. Previsão, exatamente. Mas o passado a gente tem aí como dado e a gente está vendo o que está acontecendo agora aí no mundo do marketing, das marcas, né? Com as redes sociais e tudo mais. Então a gente vai falar desse assunto aí hoje. Vamos conversar, bater um papo sobre isso. E a gente decidiu trazer aqui esse tema de falar, né, de como as marcas eram construídas lá atrás, no passado distante, quando a marca começou a ser relevante, e como ela está sendo feita hoje, porque teve um elemento aí que entrou nessa jogada e que mudou tudo, né? A gente teve vários tipos de mídia ao longo do tempo, então teve TV, rádio, jornal. Cada vez que uma nova mídia apareceu, ela modifica ali, né, como é que essas marcas elas vão se comunicar, mas tem uma delas, assim, que mudou completamente o jogo, que foi a internet. Né? Então, assim, a internet democratizou, inclusive, o acesso de pequenas empresas que não teriam como pagar aí para veicular uma campanha numa TV, até no rádio, que é mais acessível, mas ainda é relativamente caro comparado com a internet, que você consegue, até mesmo sem ter um orçamento, você consegue construir uma marca. Óbvio que, né, fica um pouquinho difícil hoje, já está um pouquinho mais tumultuado, mas lá atrás era super possível. Então a internet realmente mudou a realidade aí desse cenário de marketing, né? Principalmente quando a gente fala aí de construção de marcas. Democratizou, que ao mesmo tempo tornou um pouquinho mais difícil. E aí, com isso, com essa mudança, a gente teve várias outras aí que foram acontecendo, que é o que a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo agora, né, Van? E uma dessas mudanças, né, Fê, é que antigamente marcas fortes, elas eram construídas a partir de grandes orçamentos. Então, a gente tinha grandes ideias bancadas por muito dinheiro, né? Mesmo essas grandes marcas, hoje em dia, elas substituem essas grandes campanhas de branding por pequenas conversas. Como a gente tem, por exemplo, o caso do McDonald's, né? A gente estava falando aqui antes sobre a gente ter visto o João Branco falar que antigamente o McDonald's criava campanhas com orçamentos enormes. Hoje eles têm ali, semanalmente, eles criam
conversas nas redes sociais ou mesmo fora delas, menores, com orçamentos bem menores. Então, hoje as empresas procuram, saíram disso. Se antigamente a gente Pega precisava aquele desses grandes orçamento para uma orçamentos, campanha só e vai dividindo ao pica. longo do ano. É, exato. Isso. Então, se antigamente a gente precisava de grandes orçamentos para grandes campanhas, a gente consegue hoje diluir isso e usar essa tecnologia que mudou o mundo, que é a internet, para criar construção, para construir marca de uma maneira que ela é mais barata, vamos dizer assim. E menos arriscada também, né? Porque antes você tinha, às vezes você ficava lá um ano, ou mais até, né? Ainda se faz isso, mas muito menos, não todas as marcas, né? Como o próprio McDonald's aí, não faz mais. Mas eles, às vezes, você ficava um ano lá. Então, é uma campanha que eu acho que vai dar certo, uma ideia que parece boa, que exige muito investimento antes, né? De que vá para o público necessariamente. Que às vezes é uma campanha que está muito boa para ganhar prêmio, mas que não necessariamente está ali para fazer o papel dela, que é vender. Então, aí você ficar um ano gastando com produções muito grandiosas, né? Porque uma produção para TV, uma produção até para revista também, são muito mais caras do que a internet. Não que, né, abrindo um parênteses que a internet aqui, seja gratuita. Não, e não que não se gaste, tá? Porque tem gente que Sim. gasta também, né? E tem empresas que gastam muito com essa questão da produção para a internet, porque dá para, né, para você fazer ao mesmo nível de qualidade. E só que a grande diferença tá nisso, é de justamente você conseguir diluir esse risco fazendo sempre uma campanha entre aspas, né, diferente a cada semana, por exemplo, como o McDonald's faz. Então dilui, pega esse orçamento que é enorme, óbvio, essas marcas precisam de muita grana mesmo, né, porque são marcas de massa, mas reduz o risco, né, então é uma vantagem. Aí a gente, com marcas menores, consegue adaptar esse conceito de uma forma muito mais fácil. E você tá ali toda semana se comunicando com as pessoas, falando com as pessoas, você vai criando um relacionamento, que é diferente às vezes de só grudar um bordão, né, que é como a publicidade mais antiga também trabalhava. Então, você vai criando um relacionamento, né? Tem uma vantagem grande aí de ter a internet ao nosso favor, né, no caso. Exatamente. E a gente falando de internet, a gente pode falar especificamente das redes sociais, né? Que boas ideias, elas conseguem pegar uma atração, elas conseguem às vezes viralizar. E a gente vê algumas... Quando acontece alguma coisa, né? Alguma campanha tá na boca das pessoas, alguma ação tá na boca das pessoas, algumas vezes a gente vê que tem até um trabalho pensado ali por trás, trazendo o exemplo do McDonald's, essa briga McDonald's e Burger King, por exemplo, é tudo muito bem pensado, a forma como eles fazem esse marketing de guerrilha, né? Mas outros também, a gente vê que às vezes é bem espontâneo, né? As ideias pegam tração ali, algo é feito pontual. Nevan, outra coisa que nem sempre se considera, mas que é muito importante... Isso eu acho que a gente vê muito mais no mercado digital, né? Que é o mercado que a gente trabalha aí há mais tempo, né? A gente tá aí há 8 anos já nesse mercado e a gente vê muitas pessoas se preocupando muito com a mensagem, até com a marca mesmo, com a imagem que elas estão passando ali e não tanto com a qualidade dos produtos. Isso mudou um pouco nos últimos anos, né? Então, de se dar o mesmo peso ali que se dá a parte da comunicação, do marketing, ao produto, porque o produto comunica, o produto interfere diretamente na marca. Então, se eu faço uma comunicação maravilhosa para vender, mas eu entrego uma porcaria, e principalmente se é uma porcaria, assim, por exemplo, um produto, vamos pensar no produto recorrente, de uso recorrente, né, que a gente sempre consome, como, por exemplo, uma proteína, uma proteína aí para quem quer ganhar músculo, né, você vai consumir aquilo de forma recorrente. Se a pessoa compra, porque o marketing é maravilhoso, mas chega na casa dela, o produto é ruim, tem um gosto ruim, não dá resultado, o que isso está fazendo? Está acabando com o trabalho de construção de marca. Então, o produto está intimamente ligado ali na imagem que a gente também vai construir dessa marca, principalmente no longo prazo. Então, tão importante quanto investir em trazer essa essência, em descobrir qual que é e se posicionar, é ter um produto que está super alinhado. E acho que às vezes se fala pouco sobre isso, mas é muito importante de pontuar, né?
Se fala pouco mesmo, né? Principalmente quando a gente tá... No geral, quando a gente escuta alguém falar de brand, a gente vê as pessoas falando sobre as estratégias, aí às vezes simplifica, de forma simplificada, como a gente acabou de falar, mas não fala que o que você está oferecendo precisa ser condizente com a sua marca, né? Então, vamos pensar as grandes marcas. Quando a Coca-Cola comunica, a gente sabe o que esperar da Coca-Cola, né? Se fosse o oposto, sei lá, a Coca-Cola é uma bebida que mata a sede, é refrescante, mas vamos colocar o contrário, se fosse aquela bebida ácida, aquela bebida salgada, que vai te deixar com mais sede, como que isso, não tem nada a ver com o que eu tô falando, desculpa. O Samuel chorou, tem nada a ver. Eu pensei numa coisa... Peraí, filho. Ele tá chorando? Não. Tá tudo bem? Você tá aí? Tudo bem, né? Tudo bem. Vai comer banana? Pronto, filho. Ele tá chorando? Não. Então, ele tava... Eu acho que ele tava trocando de roupa, que tinha tomado banho. Aí eu me perdi, mas não era isso que eu queria falar, mas vamos, filho. Hoje minha cabeça tá ruim. Aí... Pode pular minha parte toda. Tem nada a ver. Pode continuar. Tá. Então aí além dessa imagem produto versus a marca em si, né? Porque um alimenta o outro, ela precisa estar super alinhada. A gente tem um outro ponto que eu falei um pouquinho, né? De personalizar a mensagem de marca para cada canal. E hoje a gente consegue fazer isso porque a gente tem aí nas mãos uma forma de segmentar muito bem a nossa mensagem. Então eu consigo falar aqui diretamente, por exemplo, com a Vanessa, entendendo quem é a Vanessa enquanto indivíduo e enquanto cliente. Eu consigo falar com um segmento de clientes que são similares à Vanessa, por exemplo, né? E a gente consegue falar com cada um deles de uma forma personalizada, o que é fantástico. Aí, mais uma vez, veio aquele jogo do equilíbrio, né? Entre eu vou falar aqui com a Vanessa, mas eu não vou deixar de ser a Fernanda. Sim. Aí eu vou falar com pessoas parecidas com o mesmo perfil da Vanessa, eu não vou deixar de ser a Fernanda. Só que aí, o meu relacionamento com a Vanessa é diferente, porque eu tenho uma intimidade um pouquinho maior, mas aí se eu for falar com pessoas que eu não conheço, eu vou continuar sendo a mesma, ou pelo menos deveria, né? Porque nem sempre isso acontece, vamos dizer, né? Mas enfim... eu pelo menos deveria, mas eu não perco a minha essência. Então é importante, né? Também é uma linha tênue, um equilíbrio que é difícil de alcançar, mas que é importante porque para a marca não se perder, mas de usar isso a favor, né? Então de conseguir fazer essa comunicação super personalizada, que é uma coisa que também mudou muito aí nos últimos anos, né? De como a gente comunica marcas. E por isso que a gente defende, né, Fê, que a marca saiba ali desde o dia 1, desde o dia 0, que ela defina os pilares fundamentais da sua construção, de quem que ela é, do porquê que ela existe no mundo, como ela vai se comunicar, quem ela quer alcançar, qual que é essa transformação que ela causa, o que envolve o produto que ela entrega, né? Ela entrega uma transformação, então isso é o produto, isso é o serviço. Então a gente defende que as marcas, elas saibam, elas definam isso. E a nossa metodologia, por exemplo, é um lugar para que isso seja definido, para que isso seja registrado. E não registrado para entrar depois, colocar dentro de uma gaveta, depois para ser comunicado. E aí a comunicação pode mudar. A forma como a gente vai comunicar, ela pode mudar de acordo com quem a gente está falando, como a gente está falando ali, né? Qual canal a gente está falando, por qual objetivo a gente está falando. Só que esses pilares foram definidos. Aquilo ali não vai mudar. Aquilo ali tá certo. E aí depois, na comunicação, a gente ajusta como que a gente vai comunicar aquilo. Com o objetivo, para quem, onde, para que o que já foi definido seja passado de uma maneira mais clara possível. Porque a gente mesmo já falou que as pessoas constroem imagens nas suas cabeças. Então, o nosso trabalho de construção de marca é fazer com que essa imagem construída, que a gente não controla, mas que essa imagem construída seja o mais próximo possível daquilo que a gente espera que seja, daquilo que a gente definiu. Então, essa é a importância de definir isso desde sempre, porque senão
a Fernanda vai se comunicar com a Vanessa, vai deixando de ser a Fernanda, porque ela nem sabe que Fernanda ela é, né? Então, assim, Exatamente. Você não sabe quais são os seus valores, o seu porquê, você não sabe, você tá indo de acordo com o que o vento tá levando, né? E aí, sou Perigoso, bem falso. perigoso. Sou muito perigoso, sou muito falso, né? Não é exatamente isso que... É completamente o oposto disso o que a gente tenta, o que a gente traz sobre brand, sobre construção de marca, que não tem nada a ver com essa falta de personalidade, ao contrário. Tanto que Sim. personalidade é um dos pilares, né, da nossa metodologia. Sim, aliás, vamos aproveitar o momento jabá, então, rapidinho aqui, né, pra gente falar do Guia da Alma da Marca, que é a metodologia que a Van tá falando, que é a forma que a gente constrói marca. Então, a gente criou aí empacotamos o nosso método dentro de um treinamento online, onde você vai, a gente vai te guiando ali ao longo de 10 pilares, né? Então são 10 pilares que toda marca de sucesso tem, que é o que a gente trabalha quando a gente vai fazer consultoria, a gente vai fazer esse trabalho de construção de marca para clientes que a gente faz também. E aí a gente decidiu empacotar isso dentro de um treinamento para ensinar para que a pessoa vá fazendo da marca dela. Ou seja, é a prova de desculpas, né? A gente fala aqui que marca é para todo mundo, que dá para construir desde o primeiro dia. E a gente, inclusive, foi lá e está colaborando aí com o mercado justamente ensinando como é que faz isso. Então, não tem a prova total de desculpas aí para quem está querendo começar uma empresa ou para quem já tem, mas sente que não fez esse trabalho da forma como deveria, quer melhorar, enfim, ou é um profissional, né? Porque a nossa marca também é super importante. Então, a gente deixa aqui para vocês conhecerem melhor o Guia da Alma da Marca, que é a nossa metodologia de trabalho, e que tá aí para ajudar a mais pessoas criarem mais marcas com alma, né? Que esse que é o propósito. E, inclusive, também é bom fazer um adendo. Tudo que a gente está falando aqui, que a gente está trazendo, o que é o branding de hoje, ele tá lá dentro do guia, né? Então, a gente pegou, como que a coisa vem sendo feita, a gente já tá aí no mercado há um certo tempo, tá vendo essas mudanças, foi participando, né, dessas mudanças ativamente ali no nosso dia a dia, e a gente trouxe tudo isso para dentro dessa metodologia. E vamos continuar, né, conforme vão mudando, porque algumas coisas vão mudar sim, a forma principalmente de comunicar, a gente vai continuar atualizando. Toda a mudança, tudo que a gente está vendo aí ao longo do tempo, a gente trouxe para o guia. Mas esses pilares que a gente traz ali como base, como fundamentos, esses são pilares que não mudaram até hoje. Então, se você quer, né, construir marcas que vão perdurar no tempo, mas que também estão alinhadas aí com as mudanças, né, que o marketing passa, que o mundo passa, o link está aqui na descrição para você conhecer melhor o nosso guia. Então, exatamente. Esse é o nosso jabazinho, né? Agora a gente volta aqui pro tema do podcast. E a gente pode falar então também, a gente falou do guia, um dos pilares do guia é a história. Então, uma história pessoal. Toda marca ela tem uma história para contar, né? A gente também fez um episódio sobre storytelling e sobre fórmula, sobre formatos, sobre etapas de storytelling, e história é um dos pilares da nossa metodologia de construção de marcas, do Guia da Alma da Marca. E por que a gente traz isso? Porque a gente acredita que a marca ela precisa ter um rosto. Normalmente é o rosto do fundador. Normalmente vai ser, né? Essa história única, ela acaba sendo uma história de criação daquela marca. O que aconteceu na vida daquela pessoa para que a marca fosse criada, né? Como que talvez a vida desse fundador virou de cabeça para baixo e a solução que ele encontrou para resolver isso acabou originando uma empresa, e a partir dessa empresa que foi criada, a vida dele se transforma, e aí ele pode transformar também as outras pessoas através do que ele oferece de produto ou de serviço. Então a gente defende que exista esse rosto por trás da marca. E aí não apenas, como as pessoas podem pensar também de maneira bem simplista, então se precisa ter um rosto, eu vou contratar um influenciador. Não é isso. E, obviamente, o marketing de influência é uma estratégia de marca. A gente não está falando que não pode ser feito, que ele dá errado, mas é algo que a gente precisa
precisa ser feito de maneira bem cuidadosa. Porque quando a gente fala de uma marca com rosto, a gente não tá falando do rosto do influencer. Mas, de certa forma, esse influencer, se ele dá uma escorregada, se ele tem algum problema, isso acaba refletindo na imagem da marca também, né? Então, quando a gente marcas têm rosto, a gente está falando daquilo que é sólido mesmo, aquilo que vai durar a longo prazo, não um curto prazo só de uma contratação de alguém que né, para fazer uma publicidade para a marca ali. E aí, esse outro ponto que você falou do influenciador, que sim, é uma estratégia que funciona super, né? Muito mais para vender do que para dar um rosto para a marca. Sim. Então, é muito mais uma estratégia de venda, porque a pessoa está usando a influência dela ali para divulgar um produto, do que colocar a pessoa como o rosto da marca mesmo. Claro, a gente tem aí, né, alguns casos de influenciadores, até antigamente eram as celebridades, né? Quem a Gisele Bündchen foi durante muito tempo o rosto da Sky, ou a Xuxa, o rosto da Monange. Por exemplo, a Xuxa como o rosto da Monange. Você acredita que a Xuxa usa aquele negócio lá? Que a Gisele Bündchen eu até acredito que a Gisele Bündchen assiste. Será? Ela pode assistir alguns canais, né? Mas Sky... Até acredito. Agora que a Xuxa usava Monange. Não, aí tá mais difícil. Ou que mas enfim, pelo menos foi um trabalho que foi feito ao longo do tempo. Ah, é verdade, né? É verdade, tinha esquecido disso. Ela foi garota propaganda da Pantene. Mas aí, ela sendo modelo, né, também acho que ela foi rosto de muitas outras marcas. Sim. Aí, né? O que também acaba... a gente poderia até discutir aí se isso é bom ou não é. Mas influenciador, por exemplo, então ele vai servir muito bem, como a Gisele Bündchen fazendo campanha para várias marcas. Ela vai usar a influência dela para vender? Vai vender? Se for um bom influenciador, vai vender. Se for um influenciador que tem influência de fato, que tem um público que está alinhado com aquela marca, vai vender. Só que não vai construir nada na imagem da marca, né? Você não vai acrescentar no longo prazo. É uma estratégia super de curto prazo. A não ser que é o que a gente tem visto cada vez mais, esse influenciador ou ele se torna um embaixador da marca, então trabalha ali durante muitos anos, ou principalmente se ele tem alguma pele em risco ali com aquela marca. Então, se ele se torna um sócio, como foi o caso aí do Michael Jordan com a Nike. Sim. Então, o Michael Jordan, ele tem uma participação, é totalmente diferente dele ser um atleta que vai ser o rosto da marca por muitos anos, mas é que de repente vem a concorrência e fala assim, eu vou pagar mais para você. Você quer vir fazer agora a propaganda pro meu tênis? Ele vai, né? Então, a partir do momento que ele tem uma relação ali de dono, uma participação, alguma coisa desse tipo, isso muda completamente também a relação que ele tem com a marca e, inclusive, a dedicação que ele vai ter para divulgar aquela marca, né? Porque um influenciador fazendo um arrasta para cima no Instagram, ele, beleza, já fui pago para fazer isso, não importa se vai vender, se não vai vender. Agora, o influenciador ali, a celebridade que seja, quando ele tá usando a influência dele, não só para vender algo, mas para ganhar, né? Quanto mais ele vende, mais ele ganha, a relação também dele é muito diferente com a marca, né? E aí sim se constrói uma imagem ali conjunta que vai funcionar muito bem, né? E influenciadores criando suas próprias marcas, né? Como é o caso da Boca Rosa, a Virgínia. A gente falou também no episódio passado, se não me engano, da Salve, né? Foi uma marca que usa da Julia Petit. Da Julia Petit. Então a gente tem... a Bruna Tavares, né? Que também é de maquiagem. Tem várias influenciadoras de maquiagem que depois viram a oportunidade de criar a própria marca, né? Então tem... Sim. Tem o Ryan Reynolds, né? Que é o ator lá do Deadpool. Ele tem umas 3, 4 marcas que ele usa a imagem dele, a influência dele, né, a personalidade ali, para fazer ele, da esposa dele, para fazer as propagandas das marcas. É uma de gin, a outra de seguro, não me lembro exatamente, mas eu sei que tem uma das marcas lá, é uma marca de gin, que inclusive tem até uma pegada meio da Liquid Death também, né, essa coisa mais sarcástica, mais engraçada, que é super Deadpool. O Ryan Reynolds é o Deadpool, praticamente. E ele usou isso para criar essas marcas, né? Então, o The Rock, é um outro movimento também. O The Rock tem uma marca de tequila. Ah, é? Você não sabia? Sim, tem uma marca de tequila. Então. Agora,
Eu tô na dúvida, mas é tequila mesmo que ele tem, se não me engano. É uma marca de tequila. Tá sempre no Instagram dele, eu sigo, eu adoro. Adoro ele com as filhas. Então, e ele tá sempre compartilhando ali conteúdo da marca. Então ele acaba sendo o rosto, né? Total. Então, isso sim que ajuda a construir, e na verdade hoje, assim como a gente tem as marcas precisando construir comunidade, ou seja, criando relacionamento, o que mais cria relacionamento do que ter um rosto, literalmente, né? Mas alguém ali como porta-voz, como a cara, seja o fundador, ou se não é o fundador, é um influencer que vira sócio e acaba sendo dono também, ou os influencers criando as próprias marcas, porque vem nisso uma oportunidade. Então, assim, a gente está muito na era realmente do que se chama lá nos Estados Unidos de Creator Economy, né? Então, é a economia dos criadores, onde pessoas que produzem conteúdo, colocam o rosto, pode ser celebridade ou não, né? Pode ser pessoas comuns que depois se tornam influencers. O rosto delas na frente de uma marca faz a marca voar. Me lembrei agora, faz, Fê, assim, muita diferença. de uma marca que a gente trabalhou também, de um médico que era influenciador e Sim. a marca de suplementos, né, que foi criada. Que usa também o rosto dele, a própria história, né? Inclusive quando a gente estava criando o guia para essa marca. A história se cruza, existe um momento decisivo da vida dele ali que primeiro ele era um médico, ele vai para a internet e depois, né, ele quer expandir essa mensagem, então ele se junta com outras pessoas e eles criam a empresa, mas ele é o rosto, e aí isso funciona porque ele é sócio, ele é o dono do negócio, né? Não é só um influencer contratado para acontecer uma transferência de autoridade. Né, Gisele Bündchen em Pantene. A Gisele Bündchen, se a gente tem dúvida na Sky, a Gisele Bündchen não usa Pantene. Isso é... eu acho que não. Com certeza ela não usa Pantene. Eu acho que não. Mas tem a transferência de autoridade, quando você tem aquele cabelão, né? A Marina Rui Barbosa também faz algumas propagandas de coisa de cabelo. Da Pantene também. É Pantene também, né? Por causa também daquele cabelo bonito. Então a gente tem essa transferência de autoridade, mas não é isso que é o rosto da marca, né? Não é essa história que a marca conta, porque ela simplesmente contratou uma pessoa para estar ali. Vai funcionar para marketing? Vai funcionar para marketing, vai funcionar para vendas, mas não para uma construção de marca. Não para a gente contar a história de onde que essa marca saiu, o que ela defende, né? Por que ela existe ali no mundo e por que ela oferece o produto que ela oferece. Exatamente. Não, assim, por exemplo, se uma marca ela cria o próprio time de influenciadores, né? Até tava vendo, a gente tava falando sobre isso aqui antes de começar o podcast, né? Que eu tava assistindo o Renato Cariani falando da Max, né? Que é uma marca que ele tem lá o time de influenciadores dele. Então são vários criadores de conteúdo ali, que são os da marca. Então é uma outra forma de fazer também, porque a marca ela se fortalece com aqueles rostos, mas ela não fica dependente única e exclusivamente de uma pessoa, porque é um caminho que é perigoso. Pode ser ruim, a gente poderia filosofar aqui super, né, também. É ruim, por exemplo, até essa marca mesmo que a gente trabalhou, ela depender 100% ali para ela vender da imagem de uma pessoa, ou seja, ela não existe também por conta própria, né? A gente tem ali a imagem do criador dando muita personalidade para aquela marca, mas a marca por si só, a marca da empresa, né? A marca do produto, ela não se sustenta porque ela depende exclusivamente da marca desse criador. E assim, vamos ser sinceros, tudo pode acontecer, né? Às vezes a pessoa pode, eu não quero mais fazer isso, ou pode acontecer alguma coisa séria tem com a ela. Questão do público, e aí, né, Fê, em também. tese, o nicho do público, às vezes, eu não me identifico com esta pessoa. Então, às vezes, você trazer outros influenciadores para a marca, que inclusive era algo que eles de fato, né, estavam fazendo, Sim. de trazer outros influenciadores para o time. Você vai pegar outros públicos que vão se identificar com diversos influenciadores e todos eles vão levar para a marca guarda-chuva, para a marca mãe. Aí sim você tem também uma construção um pouco menos arriscada, né, nesse sentido. Mas que o rosto acaba sendo muito importante. Então, a gente, por exemplo, tem a nossa marca, né, enquanto agência, enquanto empresa, que a Me Chama de Marketing,
Mas a gente depende exclusivamente aqui da nossa marca pessoal, né? Então, da Fernanda, da Vanessa, para dar suporte para Me Chama de Marketing, porque um rosto faz toda a diferença. Exatamente. E somos nós, temos as Eu nossas vim daqui... histórias, né, Fê? A gente tem o nosso Sim, porquê, do porquê a nossa empresa existe, né? Então, é o nosso rosto exatamente. ali por trás. E aí, a gente falando de influenciador, a gente não pode esquecer de falar também de conteúdo que essa marca produz, né? Uhum. Então, hoje, quando a gente tá principalmente falando em rede social, em forma como as pessoas consomem conteúdo, forma como as pessoas consomem os próprios produtos mesmo. Antigamente, a gente tinha aquela comunicação bem invasiva, né? Você tá assistindo, vamos pra TV, você tá assistindo um programa de televisão e aí... de repente um comercial pula ali na sua frente. A gente tem essa comunicação, esse conteúdo de marca um pouco mais invasivo. Hoje a gente tem mensagens que aparecem de forma mais sutis para essas pessoas. Ainda tem os invasivos, né? Quem nunca fica doidinho lá pra pular do YouTube. Os 5 segundos de... Por quê? Porque é chato pra caramba, tá, gente? Assim como tem as campanhas lá, principalmente as mais antigas, que hoje tá difícil mesmo, assim. Isso eu concordo com o Washington Oliveto, né? Que ele fala que faltam grandes talentos para criar campanhas que sejam criativas e interessantes, porque tinha algumas que eram muito legais de se assistir. A gente até parava, até porque não tinha opção, não tinha celular mesmo, então a gente parava pra prestar atenção. Mas aquelas que presta atenção aqui, eu tenho uma oportunidade para você, você fica assim, cadê os 5 segundos do YouTube que eu quero pular esse negócio logo? Agora, quem sabe, né, marcas e até influenciadores também que fazem muito público, que influenciadores são muito bons nisso, aliás, né, de você colocar uma divulgação de uma marca ali, né, dentro de um conteúdo que você nem percebe. É um marketing que não tem aquela cara chata de marketing, né? Ele tem cara de conteúdo, ele tem cara de algo que está sendo feito ali para eu me entreter, ou que está me ensinando algo, né? Que eu tô interessada em consumir. Então, esse é cada vez, e vai ser também, hoje, né? Já não é uma coisa assim só de agora, né? Já vem, é uma tendência que vem há algum tempo. Eu acredito que não vai mudar isso, vai continuar, de você gerar valor, de você não... de ser uma coisa tão orgânica, tão a cara ali da rede social, enfim, né, da comunicação ser tão orgânica para aquele canal que ela tá e tão atraente para as pessoas, que elas nem vão perceber que elas estão ali diante de uma propaganda, mas estão sendo impactadas por aquela mensagem. Então, o cinema faz muito bem isso, séries, né, a comunicação mais tradicional, sem novelas, o tempo inteiro estão se vendendo ideias e produtos ali pra gente, a gente nem percebe. Porque é muito bem feito, muito bem construído. E aí o mesmo é feito também na internet, né? Tem que ser sutil para funcionar. Então... E tem outro aspecto, Fê, até mesmo quando não é sutil, quando a gente recebe talvez essa comunicação mais invasiva de uma marca que a gente faz parte da comunidade, que a gente gosta, de uma marca que a gente compra, a gente pode parar pra ouvir mesmo assim, né? Eu tenho, por exemplo, uma pessoa do nosso mercado digital que eu gosto muito, às vezes eu tô ali no YouTube e aparece um anúncio dele. A maioria eu assisto. Mesmo que eu não vá assistir todo, porque aí, né, não vou comprar de fato. Mas porque é bom, né? Mas assim, eu ainda paro pra assistir. Aquilo me incomoda menos, de certa forma. Mas por quê? Porque eu faço parte da comunidade. Então eu tô ali, eu quero ouvir aquela mensagem. Primeiro eu fui conquistada. Primeiro eu fui chamada, né, pelos atributos de marca dele pra fazer parte da comunidade. Então, conectou. Acontece essa conexão, e aí mesmo quando ele me entrega um conteúdo que tá roubando a minha tranquilidade pra consumir outros tipos de conteúdo que eu não pedi, eu tenho uma chance maior de parar pra ouvir, de querer consumir aquilo, Sim, do que simplesmente alguém que aparece ali no YouTube e a gente, usando o YouTube como exemplo, a gente fica doido pra pular aquele anúncio ali o mais rápido possível, né? Se não for realmente uma grande ideia, uma grande comunicação, se você não tem nenhuma conexão com o que você quer, com o que você pensa, defende, acredita, quem você é mesmo, a gente vai ignorar aquilo, né? Sim.
sempre foi assim, né? Então, ideias boas chamam a atenção, não importa o meio, não importa se a gente está na TV, não importa se a gente está na internet. A gente vai parar para prestar atenção. Aqui, óbvio, hoje a nossa atenção, no geral, ela está muito mais dispersa. A gente tem muito mais concorrência, assim, de coisas que a gente pode fazer. Então, enquanto eu estou na TV, eu tenho o celular na mão. Então, de fato, se eu quero me distrair ali com o celular, às vezes eu tô vendo um filme, não eu especificamente, bem que eu já fiz isso. Tá vendo um filme com o celular na mão e vendo outra coisa, e você acaba perdendo a atenção ali daquilo que você tá assistindo. E é assim o tempo inteiro, né? Então na internet, aí pula uma notificação, aí você recebe um WhatsApp, e aí às vezes você tá indo até interessado naquilo ali, aí só que aí te distrai, Outra enfim. coisa aparece na frente. É um cenário que é super desafiador por causa disso, né? Porque a gente realmente tem que competir com muita coisa que tá rolando, mas nada supera uma boa ideia apresentada de uma forma que a pessoa tem interesse em consumir. Como você disse, né? Eu, às vezes, atrapalha ali aquilo que eu tô fazendo, mas é interessante, é uma pessoa que eu gosto, ou seja, eu também já tô com um nível de consciência maior em relação àquele produto, àquela marca, né? Então eu já tô mais propensa a prestar atenção, a ouvir, eventualmente comprar se não comprei. Mas não é um trabalho que é feito do nada, né? É um trabalho que é construído. E, obviamente, usando aí boas ideias. Isso aí é outra coisa, é um princípio que não sai de moda, Não né? sai de Não moda. tem como errar. Não sai de moda. E aí a gente consegue falar também desse conteúdo trazendo, né? Tudo conversa, mas essa parte do que é entretenimento. Então, marcas passando as suas mensagens através de entretenimento, né? E a gente tem até falando sobre rede social, a gente tem até essa mistura, quando a gente consegue educar, né, no sentido de amadurecer nível de consciência, mas entreter essa pessoa, ao mesmo tempo que a gente faz isso. Então, um conteúdo que consegue fazer as duas coisas, exatamente por essa disputa que a gente tem ali de atenção. Por as pessoas quererem consumir esses conteúdos menos invasivos, mais sutis, que tem mais a ver com elas, com o que elas acreditam, a gente consegue fazer essa mistura também quando a gente está pensando em conteúdo de marca. Ao mesmo tempo, sempre, meu conteúdo ele tem sempre que entreter, aí não acredito que seja sempre, né? Que uma marca consegue sempre estar entretendo, mas a gente consegue misturar o que a gente educa essa pessoa e amadurece nível de consciência de marca, né, de produto, enquanto a gente está produzindo um conteúdo que a pessoa ela quer consumir, ela vai consumir aquilo ali até o final. E às vezes a gente tá super pronto para comprar, a única coisa que a gente quer é tipo um lembrete disso, entendeu? Olha, chegou o produto novo, olha, tem uma oferta aqui. Também cabe precisa esse tipo de comunicação, com certeza. Só que ele não pode ser a base, né? E nos últimos anos, mais uma coisa que mudou muito por causa da internet. Nos últimos anos, isso virou o santo graal, assim, da comunicação. Quer dizer, como a gente vê o resultado muito direto e muito imediato desse tipo de ação, ou seja, eu coloco um dinheiro ali num anúncio que está falando, olha, compra com desconto, ou está aqui o seu cupom de desconto para a primeira compra, e eu consigo metrificar que as vendas que estão saindo dali, isso todas as marcas e, enfim, né, executivos que precisam também bater meta e apresentar resultado, o que você faz? Você vai para o caminho que é o caminho mais fácil, né, o do curto prazo ali. Então, eu coloquei um dinheiro aqui na ponta, eu estou vendo quanto sai. E aí, quando a gente está falando de construção de marca, essa correlação ela é mais difícil de fazer. A gente sabe que influencia, porque a gente, conhecendo a natureza humana, a gente, enquanto consumidor, inclusive, a gente se conecta com... Eu vou comprar de uma marca que eu conheço porque eu confio, né? A gente sempre traz o exemplo aqui da sua avó, que só compra o Omo porque na cabeça dela lá o Omo lava mais branco. Meu pai outro dia falou isso daí também do Omo, né? Que o Omo lava mais branco. Não me lembro se foi meu pai exatamente, mas alguém falou assim, não tá tão branco porque não foi lavado com Omo. Eu falei, oi? Foi meu pai, sim. Falei, opa, tá caindo no marketing. Olha a marca. Né? Assim, olha lá, tá vendo? Aí fala assim, não, para bem de consumo não funciona tanto. O pessoal vai no preço, vai... Mas olha a imagem de que o Omo lava mais branco. Claro que não lava, né? Óbvio que não lava. mas se trabalhou isso tão bem... Sim.
que não tem como desconectar a marca dessa imagem, o que é fantástico. Então você vai lembrar. Tá mudando? É outra coisa que tá mudando também, né? Outro assunto em off que a gente estava falando aqui um pouquinho mais cedo, que as marcas que eram referentes, muitas marcas viraram referências de categorias, né? Então, chiclete, né? A goma de mascar virou chiclete, a caneta Bic, né? Eu quero uma Bic, né? Então, em vez de falar uma caneta... Cotonete, maisena. Cotonetes, maisena, que é o amido de milho, famoso amido de milho, né? Que a gente fala assim, o que é maisena mesmo? Então, elas são referências de categoria. Isso também está mudando, né? Mas olha o que poder, quando você pensa num produto, você pensar numa categoria. Então, a marca, ela é muito importante, só que é mais difícil, como é que a gente mede isso, né? Como é que a gente mede que essa associação, ela está de fato na outra ponta ali, gerando dinheiro? Então, foi-se para o caminho mais fácil, que é um cupom de desconto, uma venda. Eu consigo metrificar aqui na internet, principalmente, então eu vou muito mais para esse caminho. Pro curto prazo, né? E esquecendo que as marcas se tornam sinônimos de categorias no longo prazo, não no curto. Né? A gente está preocupado com o curtinho, em medir o curto. Isso. A gente quer o longo. A gente quer ser cotonete, a gente quer ser maisena, a gente quer ser homo. Só que a gente começa a gente preocupa, né? E as pessoas estão realmente acostumadas com desconto, com barato. Pelo momento atual que a gente vive do mundo, a gente também não pode negar isso, né? A gente vive num mundo pós-pandemia, praticamente numa quase uma recessão global. Então, isso tudo agrava, obviamente. Mas por a gente estar olhando muito no curto prazo, a gente esquece de que essa construção de longo é o que vai manter, é o que mantém mesmo as empresas, né? E quem não quer ser cotonete? Quem não quer ser chicletes? Chicletes talvez é um nome assim. Cotonete também, é difícil alguém falar hastes de algodão, né? Ou mesmo amido. Haste de algodão, então, a gente nem sabe direito. Ou mesmo amido de milho talvez é um pouco mais fácil, mas chicletes, quem fala goma de mascar? Eu nunca vi ninguém falar assim, eu quero uma goma de também mascar. Não. É chicletes, né? Chicletes, né? Se fosse no plural. Mas as pessoas querem ser essas marcas, mas elas, os executivos, né? As pessoas por trás ali, às vezes, eles estão preocupados muito com o curto prazo. Não que a gente não precisa se preocupar, obviamente. Sim. Mais uma vez, trazendo o cenário que a gente vive econômico global, em que muitas empresas grandes até estão hoje brigando pela sobrevivência. E a gente tem grandes casos aí acontecendo, né? De empresas que, Sim. por passados, obviamente, mal administrados e tal, mas grandes nomes que a gente tá em crise. Então, o cenário não é o cenário, assim, mais promissor. Mas se a gente focar só no curtinho prazo ali, o que a gente está construindo mesmo de história que vai ser a base para que a gente enfrente exatamente crises como essa. Porque eu aposto que em momentos como esse, citando mais uma vez o caso do sabão Omo, né? Em momentos como esse, se você fez o dever de casa lá atrás e você é lembrado, e mesmo que a pessoa precise comprar um sabão que é mais barato, se ela tem na cabeça dela ali que aquilo ali não funciona, por que não ela vai pensar em economizar em um outro produto que ela não tem essa construção de marca forte, mas ela vai comprar aquele ali que é mais caro, porque aquilo já foi colocado de maneira muito forte dentro da cabeça dela, né? Internalizado. Já não foi enraizado dentro da mentalidade dela, que é o que funciona, né? Então, as pessoas às vezes vão precisar fazer essas escolhas. Onde que eu gasto o meu dinheiro? E onde que a gente acha que as pessoas vão gastar o dinheiro, né? Em marcas comuns? Ou as pessoas vão escolher gastar o suado dinheirinho delas ali? Dinheiro não é fácil de ganhar naquilo que elas acreditam, né? Que elas acreditam que é o melhor. Marcas que elas compartilham de valor, ou mesmo aspectos de produto mesmo, de qualidade de produto, como a gente tinha falado. Sem dúvida. Até você falou isso, né, reforçando a importância de se investir em marca ainda que essa correlação ela não seja imediata, o que tem controvérsias, mas nem vamos entrar nisso. A própria Coca-Cola, que a gente estava falando mais cedo,
ela começou do dia 1 já investindo em marca. Então, quando tem uma história interessante, né, que teve o criador da fórmula, ele morreu, ele vendia-se muito pouquinho, não se chamava Coca-Cola, inclusive, ele vendia ali algumas unidades por dia, e 2 anos depois ali da empresa que ele criou, ele era um problema de saúde, ele acabou falecendo, e o contador da empresa vendeu a fórmula para um outro empreendedor, que aí sim criou a Coca-Cola, do dia 1. Então lá atrás eles não tinham internet, né, para divulgar, então eles começaram a criar assim estampar a marca em alguns materiais, e assim começou, né? Foi um trabalho que demorou, trabalho de formiguinha ali, que demorou muito tempo para ser levantado, não foi da noite pro dia. Quantos anos a Coca-Cola existe? Não sei, né, mas cento e poucos anos aí, né? Acho que vai para mais. Acho que sim. E, inclusive, a própria marca salvou que a Coca-Cola fosse pro buraco por causa de uma ação ali que foi catastrófica, que eles, depois de 99 anos de empresa, eles decidiram mudar a fórmula da bebida. Então, não sei se você lembra desse... eles fizeram lá uma pesquisa, um teste cego com o público, e apresentaram a nova fórmula, que era uma fórmula que tinha New Coke, né, que eles chamaram na época. E aí as pesquisas indicaram que as pessoas gostavam mais dessa fórmula. Essa fórmula foi para o mercado, ou seja, foi uma alteração no produto, para ver como o produto influencia a marca e vice-versa. Eles fizeram essa alteração, foi para o mercado, porque pesquisa tá tudo certo. E foi um fiasco, a empresa quase quebrou por causa disso. Mas por ter uma marca muito forte, eles conseguiram reverter, voltar aí às origens do produto. Então, o produto anterior que estava muito ligado ali com aquela imagem de marca também, o sabor da Coca. Sim. Isso também tem esse aspecto. É característico. Exato, porque a gente sente o mundo com os 5 sentidos, né? Então a marca também é, por exemplo, no caso principalmente de um alimento, o sabor, né? Então, eles me foram mexer em algo que é muito importante para essa imagem de marca, mas a marca, por ser forte, por ser construída esse tempo todo, conseguiu segurar as pontas. Porque senão o tombo tinha sido muito feio, né? Exatamente. Mas é isso, marca é super, assim... a gente tem um desafio gigantesco aí pela frente desse público acostumado com os descontos, com as promoções, com a nova geração que está chegando, que está olhando para outras coisas, inclusive, né, um pouco menos consumista, então está muito mais atrás de empresas de marcas que vão trabalhar a propósito e, ao mesmo tempo, também querem produtos, né, mais baratos, estão atrás de promoção. Então, assim, a gente tem aí esse cenário de desafio para encarar no médio e longo prazo, mas que uma marca vai ser fundamental aí para sobreviver, para navegar nesses novos tempos aí de internet, né? Então, falando um pouquinho de futuro, é difícil a gente precisar, né, 100%, a gente tem inteligência artificial chegando, é muita mudança, né? Chegando mudança, rápido, assim, chegando muito rápido. Sim, de uma hora para outra, né? Então, a gente que trabalha com marketing, a gente dá aquela suada boa, né, para acompanhar. Não é fácil, não, né? O desafio é grande. A gente tem que sofrer de FOMO, não tem jeito, né? Então, o tempo inteiro, meu Deus, chegou uma coisa nova, meu Deus, tem mais isso, tem aquilo. Faz parte, sim, né? É o desafio, mas com uma marca que é sólida, nossa, gente, isso é tão mais fácil. Nossa Senhora, né? Diz aí, quando a gente pega para fazer um trabalho com uma marca que é uma marca forte, que é uma marca consolidada, uma marca conhecida, a coisa é bem mais suave. Bem mais suave. Do que a gente pegar com... Ou mesmo, quando essas bases não tão... né, Fê, se a gente pega um pouco mais do zero, quando a pessoa ela tem uma consciência já, mesmo que a gente esteja começando do zero, apresentando os pilares e aí ele conversando com aquela pessoa numa consultoria, por exemplo, e algo que talvez ela não tinha pensado sobre aquilo, mas ela tem aquilo ali já comunicado, né? É algo que ela não documentou, mas já existe, é muito mais fácil também, né? Do que ao contrário. Sem dúvida. Tanto que a gente não faz
trabalho de comunicação, né? Então, de criar aí, né? Que a gente eventualmente também cria estratégia de conteúdo, né? Cria toda a parte de copy também, sem que faça esse trabalho de marca, porque a gente sabe que sem isso a coisa não se sustenta. Então, assim, a marca é um direcionamento, é para onde eu tô apontando, para onde eu tô olhando, e aí sim eu vou construir uma comunicação que leva até lá. Exato. Mas eu sei aonde eu quero chegar. Agora, quando você tá num ambiente onde a coisa muda o tempo todo, então a imagem não tem uma imagem coerente, coesa ali, é muito difícil de, inclusive, você ter resultados no curto prazo. Sim. Né? Então, assim, não tem como. Como a gente também já conhece exemplos, né, Fê? Às vezes, isso daí é coisa muito, um pensamento de, isso é coisa muito pro futuro, isso não é pra agora, a gente tem que pensar nisso daqui agora. Só que aí a empresa vive sempre naquele curtinho prazo, no curtíssimo prazo, sem essa visão, às vezes, do que é importante, o que precisa ser feito tem que ser feito. Construção de marca tem que ser feito agora. Porque a gente fica, é longo prazo, é longo prazo. Obviamente, a gente está falando quando a gente está falando dessas grandes marcas que a gente está citando aqui, óbvio que cotonete não virou cotonete da noite pro dia. Maisena não virou maisena da noite pro dia. A gente não está dizendo isso, né? Quando a gente está falando de longo prazo e curto prazo. Mas essa marca, ela se preocupou. Ela deixou um pouquinho ali, algo que a gente está precisando aqui do agora. Vamos fazer o nosso dever de casa. E aí, nesses momentos, mais uma vez falando que a gente está vivendo esses desafios, principalmente desse mundo atual que é o mundo pós-pandêmico, é o mundo onde a gente tem tecnologias de inteligência artificial surgindo assim, quantas por dia, né? Transformando a humanidade, essas marcas, elas fazem um trabalho muito mais fácil e o curto prazo delas, de certa forma, está bem mais resguardado do que marcas que não fizeram isso. Sem dúvida. Isso aí não, assim, não é nem assunto para discussão. Faça o teste aí se você não acredita, né? Então vai fazer um trabalho para vender um produto, um serviço, uma empresa que não tem, por exemplo, uma boa presença em redes sociais, não tem uma mensagem clara, versus uma que tem, e veja a diferença de resultados. É muito simples de fazer, né? De ver na prática. Faz aí, testa, depois você conta pra gente o que é que saiu disso. A gente já fez muito, a gente sabe. A gente sabe. E aí, né, Fê, trazendo para um lado de produção de conteúdo, que também é uma área que eu trabalhei muitos anos, né, nesse mercado digital de produção de conteúdo, funciona exatamente da forma como você disse. E aí, deixando claro que eu não estou falando que isso é o certo a se fazer, mas, por exemplo, marcas, às vezes, pessoas, né, que atuam ali, que produzem conteúdo no Instagram, que é a rede social mais comum hoje de produção de conteúdo. Elas têm, às vezes, a mensagem que elas trazem é algo muito comum, assim, não tem nada de muito diferente. Mas a imagem dessas pessoas faz com que aquela mensagem seja recebida tipo, uau, olha isso daqui, que extraordinário que ele disse. Não, isso é algo que tá todo mundo dizendo, ou que as pessoas já dizem há muito tempo. Mas, lá por trás, houve uma construção de marca para que essa pessoa criasse uma comunidade, né? E aí hoje, de certa forma, ela se dá o luxo de falar coisas básicas, óbvias, e isso ser recebido como extraordinário. Mais uma vez, não tô falando que isso é certo, que isso deve ser feito, não tô citando como um bom exemplo, tô citando como uma referência dessa importância, né, desse trabalho mais fácil. Então, por exemplo, na minha época de produção de conteúdo, vou escolher trabalhar com uma pessoa dessa, obviamente que o meu trabalho vai ser muito mais fácil do que se eu estiver produzindo conteúdo para uma outra pessoa ali do mesmo nicho, do mesmo, né, da mesma área, que não tem posicionamento, que nunca pensou em construir marca, nem reputação, nem autoridade, né? Como também é o contrário. Como também já trabalhei com pessoas que não necessariamente tinham pensado marcas de forma estratégica, mas que esses pilares, eles já estavam ali, eles já rondavam a marca dessa pessoa, que aí quando a gente entra para fazer esse trabalho de consciência, vamos documentar isso, vamos entender. A
comunicação fica muito mais fácil também. Então a comunicação amplifica aquilo que a marca tem para dizer, né? Porque existe algo para ser dito. Então sempre existiu algo para ser dito. Então a gente tem também essas duas nuances, assim. Mas sempre uma marca construída, o trabalho de comunicação, e aí falando especificamente de produção de conteúdo, ele vai ser muito mais fácil. Pô, sem dúvida. E fica fácil também, por exemplo, se você tem equipe, né? Então, eventualmente, mesmo que seja uma marca pessoal, mas você tem uma equipe ali, um social media, um copywriter, você ter esses elementos claros para todo mundo, você também consegue transmitir a mensagem na voz, né, da marca pessoal, que seja. Que é uma das coisas muito difíceis, é uma das mais difíceis de você fazer, principalmente quando é marca pessoal. Marca pessoal é ainda mais difícil, né, de você conseguir captar a essência daquela pessoa e transmitir. Então, eu né, trabalhei muito tempo fazendo isso. O copywriter ali, o produtor de conteúdo, ele acaba sendo trabalhando meio que escondidinho ali nos bastidores, né? Então você tem que pegar muito da personalidade, entender quais palavras que aquela pessoa fala, o que ela tem para comunicar. E aí quando você você consegue extrair, como você disse aí, às vezes isso já existe, né? Na marca pessoal a gente fala que ela já existe, a gente só precisa trazer a consciência e organizar. Só que essa organização justamente vai ajudar que outras pessoas que trabalham também para espalhar aquela marca no mundo, elas consigam fazer isso de uma forma que é muito mais coerente. Então, facilita também o trabalho da equipe, né? E aí, quando você não tem isso, depois é o social media que é ruim, que não sabe fazer, é o copy que não sabe, enfim, e normalmente, né? Porque a base lá atrás tá errada. Essas pessoas, essas empresas, elas culpam as pessoas, né? Elas não entendem a necessidade de voltar, de olhar realmente para onde que tá errado, e aí elas vão culpar as pessoas pela falta de resultado. Só que, na verdade, isso falhou ali atrás e não tá sendo feito. Nem tem perspectiva de ser feito, então não deu certo com uma pessoa, não vai dar certo com a outra, e aí vai sempre ser aquela coisa meio capenga, e aí aquele negócio meio capenga, né, parece estar sempre um pouco travado, porque o dever de casa simplesmente não foi feito, o que tem que ser feito não foi feito. Então, e muitas vezes pensando nesse curto prazo, como a gente trouxe. Opa! Isso faz toda a diferença, né? Não tem como escapar. A gente está realmente trazendo novamente, a gente está num momento, isso não era verdade lá atrás, nos construir a marca dessa forma. Hoje é assim, né? E assim como tem a necessidade de ter um rosto e muitas vezes uma personalidade mais forte ali, ela vai dar todo esse... É uma personalidade de pessoa que aparece muito, ela vai dar esse suporte para que essa marca brilhe também. Não tem como a gente não ir para a internet. Então, não tem como não aprender a linguagem da internet, aprender a se comunicar na internet, mas principalmente saber o significado, o que deve ser comunicado. Porque, como você disse, o conteúdo, ele acaba até... e foi acontecendo isso, né, muito, com muita gente entrando, foi virando uma commodity. Então, hoje você tem lá, né? Você vai entrar, por exemplo, para ver, sei lá, várias pessoas do determinado nicho. Primeiro que umas estão sempre olhando o que as outras estão fazendo, então elas meio que estão copiando ali, fazendo igual. Sim. Né? Então já tem este ponto. Então o conteúdo, aí fica aqueles 5 diquinhas, 3 não sei o quê, aí tudo muito parecido. Então, assim, isso ainda você consegue salvar se você tem uma marca, principalmente uma marca pessoal ali que se destaca, né? Que essa pessoa, se ela é, por exemplo, pioneira nesse mercado, ela consegue até se safar aí com conteúdo meia boca. Pela marca. Agora, se não for... Pela marca. Que não foi construída com conteúdo meia boca, que fique claro. Exato. Isso não chegou... Não tem como, não tá? É isso que a gente muitas tá vezes falando. Nesse processo de terceirizar, de trazer equipe e não ter essa clareza para a equipe, né? Enfim, coisas que acontecem no meio do caminho, pode-se chegar nisso do conteúdo ali... Né, aquele conteúdo bem mais ou menos, que segura porque, como a Vô falou, já tem uma marca que foi feita lá atrás. Agora, começar assim... Não dá certo, não. Uma marca e uma comunidade, né, Fê? E em algum momento vai começar também a parar de funcionar, mesmo que você tenha uma marca muito forte. Exato. Então
É alinhar os dois pontos. É uma marca muito forte com uma comunicação que é coerente, né? Acho que essa é a Os dois. palavra, coerência. E coerência Exato. sempre, não coerência em apenas um momento, né? Esse exemplo que a gente está citando, não sei se você se lembra de quem a gente está falando, de quem eu falei, mas esse exemplo não, a gente está falando não como sustentável. Essa pessoa fez o que tinha que ser feito lá atrás, construiu uma marca que tem uma comunidade muito forte. Mas se ela continuar perdida nesse posicionamento, nessa comunicação, né? A gente não está falando que isso vai se sustentar. Isso não é sustentável também. Sim. Então, a gente defende Mas a assim coerência. como a Coca errou lá atrás e conseguiu dar aquela segurada porque tem uma marca forte, e assim, é inevitável, a gente vai errar, né, ao longo da jornada, seja empresa grande, seja empresa pequena, não tem como. Sim. A gente vai errar. Mas a gente tem um colchão de segurança um pouquinho maior quando a gente tem uma marca aí que, desde que não seja um erro, por exemplo, que envolva valores muito, muito fortes, né? Como a gente falou que aconteceu recentemente com a Budweiser, de querer forçar algo, assim, a marca vai sobreviver? Com certeza vai, mas assim... É uma grande cicatriz. Uma construção de longo prazo, exato. Né? Agora, uma marca menor talvez não aguentasse o tranco, né? Então, é importante aí também a gente ter essa coerência e criatividade, né? Eu acho que são os dois pontos muito importantes. E hoje a gente tem, até falando de futuro, eu vejo que cada vez mais a gente vai alinhar a parte da criatividade, que era muito forte lá atrás, né? Na criação das propagandas, né? Os publicitários mais da antiga, que era literalmente o valor das ideias. Só que eram ideias que não se sabia se tinha sustentação no mundo real. Simplesmente eram um monte de gente lá criando coisas da própria cabeça, às vezes muito legais, muito criativas, mas o importante vai vender? Sim. Não vai vender? Esse que é o Qual ponto. é o retorno? E aí não se sabia. Exato. Hoje a gente tem como medir. Então a gente tem como ver se aquilo que é criativo, ele está vendendo, né? Ele está impactando de alguma forma. Às vezes não tão direto assim, a correlação não é tão direta, mas a gente tem como medir. Coisa que antes era um pouquinho mais difícil, né? Então hoje a gente consegue ver muito melhor. E aí a questão hoje a gente unir esses dois pontos. Então unir os dados, unir a parte da performance com a parte da criatividade, que é muito importante. E ainda mais em mundo de inteligência artificial, de tanta coisa que é tão copia e cola, né? O pessoal com preguiça de pensar, porque ser criativo dá trabalho pra caramba. Exato. Você tem que, às vezes, se desligar das referências, se desligar do mundo mesmo e ir pro mundo interno, aqui pro mundo das ideias, onde você vai ficar com aquilo que é seu, né? Que você construiu. Às vezes tem que entrar em contato até na hora de criar, a gente tem que trazer à tona ali certas emoções, algumas coisas para poder transmitir isso, né? Para poder contar histórias, para poder contar, entender ali a história do público também, trazer isso de alguma forma. Mas enfim, então isso é um exercício difícil, mas marcas que juntem criatividade com performance, com números, vão voar aí no futuro. Isso com certeza sim. A gente acredita nisso. Então, com isso, a gente encerra aqui, né? Vai chegando no finalzinho desse podcast. A gente realmente não sabe aí qual que vai ser o futuro. A gente olhou um pouquinho para o passado. A gente está olhando principalmente o que está acontecendo hoje, que é o mais importante, né? Então, em vez de a gente ficar preso lá no passado, olhando muito lá para frente, preocupado com o que está por vir, qual que é o cenário que vai acontecer, a gente olha para o hoje e trabalha dentro do que a gente tem hoje para construir aquilo que a gente quer, aquela visão de futuro. Então, o cenário aqui, muito do que a gente trouxe ao longo desse podcast é o que está acontecendo agora, é o que a gente precisa olhar se a gente quiser chegar lá na frente forte aí, com uma marca que sobrevive ao tempo, né? E que é capaz de passar por qualquer mudança que venha aí pela frente. Exato. Sempre principal lembrando que a gente precisa trazer essa verdade, essa consistência, né? Então a gente sempre olha para quem a gente é como marca, para quem a empresa é como marca, aquele símbolo que ela quer colocar ali nas pessoas, né? O que ela quer representar na cabeça das pessoas, e lembrando que são pessoas ali por trás. Então, quando a gente está vendendo, a gente vende para uma pessoa, a gente fala de construção de comunidade, é uma pessoa. Então, que as marcas fortes são construídas nesse princípio de verdade, de consistência,
e quando elas se lembram que tem esse número ali, os números que a gente vê em rede social, em compra, Sim. é tudo, a gente está falando de pessoas, então entender esse mundo para que essa comunicação desses princípios de quem a marca é, do que a marca é, do que ela representa, seja coerente com aquilo que ela está representando na vida das pessoas, né? O mundo muda, as pessoas não mudam, né? As pessoas podem mudar a forma como elas se comunicam, a forma como elas consomem, mas seremos sempre pessoas, a gente falou sobre isso no episódio anterior, com as mesmas necessidades, né? A gente tem a nossa pirâmide de necessidade, a gente que vai progredindo. Então, somos pessoas, que as marcas se lembrem disso, de transmitir verdade para as pessoas. Isso aí, então com essa super filosofada aqui que a gente deu no final. A gente vai ficando por aqui. Não deixa, né? Deixa aqui sua curtida, dá um apoio pra gente, deixa um comentário também falando aí o que você achou, sua opinião, você concorda, você não concorda, qual que é a sua visão de futuro, o que você tá vendo que tá dando certo agora aqui no meio de construção de marcas, né? A gente bora continuar essa conversa aqui nos comentários. A gente também tá lá no Instagram, @mechama_de_mkt, né? E no LinkedIn, Fernanda Del Jutz e Vanessa Alckmin. Também pode procurar a gente por lá, a gente tá também. E esse podcast, para quem gosta só de áudio, também tá lá, né? Em breve vai estar lá no Spotify também. Então a gente vai ficando por aqui, né, Van? Isso, até por aqui essa semana, porque semana que vem tem mais. Então a gente te espera tem mais. no próximo episódio da semana que vem.